de ver este vídeo que nos fala dos direitos dos animais, dos direitos internacionais dos animais. No último dia 10 de dezembro, foi o Dia Internacional dos Direitos dos Animais. Será que, por tudo que nós vimos aqui, será que esses direitos estão sendo observados? Será que eles estão valendo? E observar que quem tem que fazer valer o direito dos animais somos nós. Eles nada podem, não é? Apenas nós temos que estar conscientes dos direitos dos animais. Há um tempo atrás, eu fiz essa palestra aqui mesmo. Portanto, essa palestra seria Os Animais, número 2. Aqui no Centro Espírita Francisco de Assis, como foi dito, tem um grupo que atua nesse segmento, no segmento de amparo aos animais. Nada mais apropriado, porque Francisco de Assis é o mentor dessa casa, é também o grande protetor dos animais. Nós sabemos que na Idade Média, Francisco de Assis dedicou a sua vida a viver o exemplo de Cristo, não só em relação aos homens. A mensagem cristã, ele estendeu a toda a natureza, principalmente aos animais, com os quais conversava, os quais ele protegia. E assim passou como um exemplo para a humanidade que perdura até os dias de hoje. O grupo que aqui atua, através da Valquíria, então pediu que nós reforçássemos uma vez mais este assunto. Nós estamos vendo na mídia fatos lamentáveis, recentes, que tocam a nossa sensibilidade. Vamos ver o que nós podemos fazer pelos nossos irmãos menores, como a doutrina apregoa. Os animais são os nossos irmãos menores. A doutrina também apregoa que um dia nós também fomos animais. Estivemos ontem nas eras geológicas, na animalidade. E hoje estamos aqui, humanos, e muitas vezes tão desumanos em relação a esses nossos irmãos menores. Quem primeiro conceituou a observação de que os animais eram seres vivos foi Aristóteles. Ele fez uma classificação científica entre os seres orgânicos e dividiu-os entre plantas e animais. A ciência que estuda os animais chama-se zoologia, e ela é ela possui ramificações numerosíssimas, se subdivide em vários extensos campos de ação. É abrangente, portanto, essa questão dentro da ciência. Inesgotável as pesquisas que se fazem cientificamente a fim de localizar esses nossos companheiros de vida terrena no seu devido lugar dentro do sistema ecológico, olhando-os também com a devida ética, principalmente nos tempos de hoje. A narrativa bíblica descreve a criação do orbe em 6 dias. Os 6 dias da criação, descrito por Moisés, correspondem, segundo a ciência e segundo a nossa doutrina, a 6 longas eras geológicas. Dentro deste panorama da criação humana, da criação do orbe,
os animais antecederam o aparecimento do homem no orbe. Vejam que antes a terra era dos animais. Só depois apareceu o homem. Muitas espécies, desde então, já se extinguiram. Umas devido à seleção natural, outras devido ao próprio homem, que passou a ocupar o espaço que, mesmo não sendo ele nem mais forte, nem mais numeroso, mas devido à sua astúcia e inteligência, passou a dominar todo o resto da criação. Charles Darwin, o cientista britânico, em 1858, publicou o seu livro A Origem das Espécies. Esse seu livro foi resultado de uma pesquisa já muito mais antiga que ele vinha fazendo. Ele, inclusive, fez uma viagem de navio por 5 anos, onde ele acabou elaborando definitivamente a sua tese a respeito da origem da vida no nosso planeta e a evolução por que passam os seres vivos aqui. Darwin, que tinha uma formação religiosa muito forte, inclusive ele havia estudado para ser padre, ele ficou por um longo tempo, acho que pela sua vida toda, atormentado com as suas próprias descobertas. Porque suas descobertas eram como se tivessem decretado o fim de Deus, não é? O fim da criação, segundo as religiões apregoavam. Darwin, então, é o primeiro, o pioneiro, a assegurar que o homem descende de um símio. Um símio, uma espécie de macaco que deu origem ao homem. Isso em 1858. Vieram à tona essas revelações das descobertas de Darwin. Antes disso, porém, em 1856, Allan Kardec, sem ter conhecimento dessas pesquisas, revela ao mundo, através da publicação do Livro dos Espíritos, as mesmas afirmações. Ou seja, que nós evoluímos no reino animal, que descendemos de um animal específico que deu origem, através das eras, ao homem. De que maneira isso acontece, nós vamos ver mais para frente. Então, houve um choque para a humanidade. Um choque, primeiro por Kardec, um choque científico-religioso, e um choque científico e religioso também, logo após, dado por Darwin. E nós começamos a questionar sobre a origem, não mais através daquela alegoria bíblica, não é? Passamos a raciocinar mais a respeito de onde nós viemos. A nossa origem, a nossa sobrevivência, o nosso passado, o nosso futuro está intimamente ligado com a espécie animal. A nossa sobrevivência futura, como ser humano aqui na Terra, está intimamente ligada com a sobrevivência desses nossos irmãos, que cada vez mais vão sendo extinguidos pela nossa ânsia de progresso materialista. Os animais ainda, hoje em dia, afirmam os cientistas, e essas afirmações que eu faço aqui são baseadas principalmente num livro chamado Os Animais, Nossos Irmãos Menores, de Eurípides Kuhl, que eu faço a sugestão veemente para que vocês leiam. É um livro da doutrina que fala muito bem sobre essa questão. Também estudei o livro da nossa companheira aqui da casa, chamada Valda Prata. Ela escreveu também um livro a respeito dos nossos irmãos não humanos, que eu recomendo também e o qual consultei.
Essas são as fontes, também sempre observando o que diz Kardec e o que diz também André Luiz, o nosso repórter espiritual. Carmel Schutter também colaborou com algumas observações. Eu faço aqui essas citações e deixo de fazê-las no decorrer para não tornar enfadonha a nossa conversa. Pois bem, os animais atualmente, 3/4 da massa, da biomassa do planeta, são ocupados pelos animais. 3/4 da biomassa. Quer dizer que são maiorias. São maioria. Ainda. Desses 3/4, 15% são formados por um animal não tão exuberante, mas muito interessante de ser estudado na sua organização social, se podemos dizer assim, que são as formigas. Às vezes, quando a gente pensa em animal, a gente acaba esquecendo desses pequenos animaizinhos, que são animais também. Existem dados muito interessantes a respeito dos animais, e à medida que a gente vai estudando isso, vai se apaixonando. E é uma maneira, inclusive, de despertar em nós o amor, o respeito e o entendimento real do que nós temos que fazer, o que nós devemos fazer com respeito a esse assunto. Muito fácil pisar numa formiga, não é? Mas lembre-se, ela é um batalhão. Os besouros também, esse inseto tão interessante, parece ter despertado no Criador uma predileção, diz o mesmo cientista, através da citação de Eurípides Kuhl. Parece que o Criador gostava de criar besouros, tanto que ele criou mais de 300 mil espécies de besouros. Só na minha casa lá, em Mirassol, deve haver aí uns 1000 exemplares dessas espécies. E os cientistas afirmam que o Criador foi muito inteligente, coisas de Deus mesmo, porque pelas leis da aerodinâmica, o besouro não deveria levantar voo. Mas são coisas de Deus, são coisas maravilhosas do reino dos animais. Os animais já foram temidos, já foram caçados, já foram devorados, já foram idolatrados, já foram imolados e caminham sendo extinguidos pelo homem. O homem não entende bem a sua relação com os animais. A questão em relação aos animais, hoje em dia, deixa de ser uma simples omissão de cada um de nós. A grande questão que a ecologia nos coloca extrapola também os limites científicos, chegando à civilidade, chegando à moral e à ética de cada um de nós que está aqui sentado, ouvindo, participando dessa nossa reflexão. Para entender mais sobre esse assunto, já que nós discorremos através do vídeo de toda a implicação já vista pelas leis, já tentando nortear um comportamento mais adequado em relação a eles, vamos pensar um pouco na questão espiritual e o que a doutrina coloca para que nós, de uma vez por todas ou uma vez mais, possamos dar um passo na interação com esses nossos irmãos menores. Os animais, a doutrina coloca, são os homens de amanhã. Ontem nós éramos animais. Eles têm alma, ou seja, têm menos inteligência do que o homem e muito mais instinto, mas têm alma. Tem espírito também, visto que essa alma sobrevive à extinção do corpo, ou seja, à morte física, biológica.
Isso o que a doutrina coloca. Os animais se reencarnam e assim evoluem sempre mais. Através das reencarnações, eles vão evoluindo, como nós, homens. Sempre na criação divina há a evolução, sempre caminhando para frente, nunca retroagindo. Então, os animais que serão os homens amanhã não pode ser o contrário, diz a doutrina, ou seja, um homem retroagir à condição de animal. Isso, algumas doutrinas da Índia, do Egito, pensam que possa ser assim. A doutrina espírita diz que não. Caminhamos sempre para frente. E daqui para frente, a nossa destinação é a angelitude. Temos que caminhar rápido para ela. A distância do animal para conosco, dizem os espíritos, é a mesma distância que existe entre nós e Deus. Entre nós e os anjos espíritos puros. Então, há um grande caminho a ser percorrido, tanto por nós, quanto por esses nossos irmãos menores. A reencarnação é sequencial e imediata. Assim que acontece a morte de um animalzinho, ele imediatamente é cuidado por espíritos especializados e reencaminhado para um novo corpo, para uma nova existência. Ele não tem o livre-arbítrio de fazer uma escolha pós-morte de um novo corpo em que queira habitar. Essa é uma regra geral, onde há muitas exceções, mas é a regra geral, que o reencarne seja logo em seguida. Em geral, reencarna nos mesmos lugares onde habitava, sempre com um grau evolutivo um pouco maior, dentro da cadeia da sua espécie, adquirindo uma nova aquisição. Essa nova aquisição vai representar um novo corpo, vai estar representada no novo corpo físico através da manipulação que é feita, podemos dizer assim, em seu perispírito durante o breve tempo em que permanece no plano espiritual. Espíritos zoófitos, que chamam especializados em animais, em tratamento de animais no plano espiritual, tratam esse perispírito e esse animal reencarna, possivelmente dentro da própria espécie, de uma maneira um pouco mais aperfeiçoada. Todos aqui que têm um animal de estimação podem ter passado por uma experiência de ter observado algo assim. Lá em casa, nós vivemos uma experiência bem interessante. Por 16 anos, tivemos um Fox Paulistinha. Quem conhece um Fox Paulistinha sabe que é um cachorro serelepe, não é? Ele tinha até pedigree, mas ele era muito, assim, safado, sem jeito, vivia no quintal de casa e viveu conosco durante 17 anos, extrapolando até o limite da sua longevidade prevista. Bem, não é preciso dizer que quando ele faleceu, foi uma tristeza imensa, muito grande, a família toda, todos nós choramos, todos nós tentamos entender o que é que estava acontecendo. Por que nós sentimos tanto a falta de um animal? Não deveria ser assim, mas foi muito dolorido. E foi aí que eu escrevi a primeira palestra sobre os animais. Comecei a pesquisar sobre o assunto e fiquei muito contente, porque soube que ele reencarnaria em breve, talvez já tivesse até reencarnado. E assim foi, eu esqueci, comecei a falar sobre esse assunto, até que certo dia, depois de 2 a 3 meses, toca o telefone. Uma coisa eu não queria mais ter
um animal em casa, porque foi muita dor, já tinha aprendido, não queria sofrer de novo. Olha só como nós somos, né? Só o nosso lado. Bem, dali uns 2, 3 meses, a gente recebe um telefonema de que uma amiga nossa queria mudar de casa, de cidade, precisava colocar o cãozinho, o filhote dela, em algum lugar. Sabendo que nós tínhamos perdido o nosso filhote, resolveu oferecer. Eu não deixei nem, foi no telefone, eu não deixei nem terminar, a minha filha terminar de fazer a proposta e já disse, não, sem chance, não quero. E fui para o quarto, né? Aí eu comecei a pensar, poxa, mas eu estou falando sobre esse assunto, olha aí, é ele que está voltando, não resta dúvida, não é? Aí voltei imediatamente atrás e aceitei a oferta. Bem, ele demorou, não foi rápido, estava em São Paulo, ele demorou algum tempo para chegar em casa. Quando ele chegou, aconteceu que era maio já. Ele chegou exatamente no dia que o Fox Paulistinha, lá atrás, há 17 anos, tinha nascido. Foi muito interessante, muito significativo. E aí, então, ele passou a ter o sobrenome do Mike, o Fox Paulistinha. O Mike chamava-se Mike Bolinha, e aí, então, veio o Fred Bolinha. Já revisado, já evoluído, agora era um Shih Tzu, né? Mais graduado na escala animal. Um Shih Tzu que tem muitas características em comum, mas também, nessa sua nova encarnação, ele está repaginado. O Mike, durante 17 anos, jamais foi na veterinária tomar um banho. O Fred vai todas as semanas tomar o seu banho. Olha como, né? A evolução também traz alguns compromissos a mais. Mas não temos dúvida, todos nós amamos, e eu não tenho dúvida que é a reencarnação do meu antigo cachorrinho. Isso pode acontecer com qualquer um de vocês também. Prestem atenção nisso. Bem, Allan Kardec, essa questão de que os animais permanecem muito pouco tempo no plano espiritual, tem embutida uma polêmica. Os livros de André Luiz, principalmente o Nosso Lar, agora que passou no cinema, nós vimos muitos animais, né? Cães, aves, e aí como é que fica, não é? Bem, dissemos que a regra geral é permanecer pouco, mas podem permanecer um tempo. As colônias regeneradoras, às vezes, muitas vezes, aproveitam os animais com alguma finalidade. Deve haver alguma finalidade para eles permanecerem mais tempo lá no plano espiritual. Allan Kardec, quando fez a codificação, fazia referências mais aos mundos materiais, às esferas espirituais e muito menos às colônias aqui em volta do nosso orbe. A diferença está mais ou menos aí. Também gostaríamos de dizer que quando um animal evolui, já dissemos que é trabalhado o seu perispírito lá na espiritualidade, por espíritos especializados, vocês podem estar imaginando a grande questão, a grande pergunta que não se cala. E esse elo perdido, essa transição, onde está? Justamente aí. Né? Se o homem deixou o reino animal um dia e chegou ao hominal, essa transição, essa modificação do seu perispírito se deu no plano espiritual. Nós também sabemos que nós evoluímos dentro de um sistema, de um orbe, mas muitas vezes também somos degradados, somos enviados ou em missão ou em expiação de outros planetas, de outros orbes materiais. Pode acontecer também que uma trajetória tenha se iniciado fora do nosso orbe e tenha vindo para cá esse animal
se tornando um outro ser mais aprimorado, através de uma imigração. Bem, então essas transformações feitas pelo perispírito no plano espiritual. A ciência até hoje procura esse elo perdido. A doutrina explica que o elo perdido está aí, no plano espiritual. Mediunidade de animais. Também um item muito polêmico e muito discutido dentro da doutrina. Dissemos lá atrás que o animal não tem uma inteligência aprimorada, não tem um pensamento contínuo como o homem. Dessa forma, não podem ser médiuns. Mediunidade é uma característica humana, ligada à inteligência, ligada ao raciocínio, que torna apto o homem a ser um intérprete daquilo que ele vislumbra do plano espiritual. Ele se torna um intermediário, mas sempre através do uso da sua inteligência. Assim sendo, animais não têm mediunidade. Aí nós vamos lembrar também de uma série de casos citados dentro da bibliografia espírita que parece assegurar este fato. Na verdade, o que fica de consenso é que existe, o animal tem uma grande percepção desenvolvida pelo seu instinto e pode perceber, sim, espíritos. Porém, não pode ser intérprete como o médium é. Ele percebe espíritos, preferencialmente não, geralmente, comumente, espíritos mais primitivos, mais inferiores ainda. Tem mais facilidade em perceber esses espíritos. Existe um livro que é básico sobre esse assunto, que é clássico, referência dentro da doutrina, que é Os Animais Têm Alma, de Ernesto Bozano. Ele fala de uma série de aparições, mais de 130 casos, notadamente casos envolvendo cães, sobre materializações, aparições. É um livro muito bom para ser consultado quando nós queremos nos aprofundar sobre esse assunto dentro da doutrina. Por que sentem dor? É outra questão, não é? Animal não peca, né? Não faz nada, não tem livre-arbítrio, não faz nada porque quer fazer de errado, porque sente dor. A dor não é uma expiação? Não é essa uma grande colocação espírita? Não, não é uma grande colocação espírita. É uma parte da colocação espírita sobre a dor, sim. Expiação. Nós vamos, através de um mecanismo de dentro para fora, colocando os nossos débitos, através de vivenciar as mesmas ações que infligimos a outros. Dessa maneira, a dor, ela vai nos recuperar, vai nos fazer entender, através do sofrimento que ela nos inflige, o que fizemos de errado e a reparação que temos que ajustar junto às leis divinas, para que o nosso perispírito se cure das suas enfermidades morais. Mas a dor não é só de expiação, como acabamos de explicar. A dor pode ser também de evolução. É o caso dos animais. Eles sofrem com fins, a dor no animal tem fins evolutivos, ou seja, é um mecanismo, é uma alavanca para que eles possam ir evoluindo através dessa sensação mais dolorosa, quando se afastam dos desígnios também traçados pelas leis divinas para a evolução de cada um. Questões polêmicas envolvem, não é? Por isso que muitas vezes nós ficamos na zona de conforto e evitamos pensar sobre esse assunto. Mas se a gente não tiver medo de abordar os assuntos, diminui, inclusive, o medo. O medo é fruto da ignorância. Então, vamos, sem grandes arroubos doutrinários, falar sobre alimentação carnívora. Devemos nos alimentar desses nossos irmãos menores que a gente está falando aqui, que deveríamos cuidar. Esta questão,
é uma questão dentro da doutrina que indica um caminho que futuramente nós iremos percorrer. Por ora, nós necessitamos ainda das proteínas animais. Existem já pesquisas científicas que já executam, já colocam em prática uma alimentação com proteínas sem precisar da carne dos animais. Mas o orbe ainda tem grandes comprometimentos morais a serem resolvidos. Nós ainda estamos tateando em relação a muitos assuntos, e se moralmente começamos agora a pensar que não deveríamos nos alimentar da carne de animal, é uma decisão de nível pessoal, coloca a doutrina. Muitos necessitam, sim, ainda desta proteína. No futuro, não mais. No futuro, a médio prazo, vamos dizer, não mais. Fica a critério de cada um examinar. E examinar também, levando muito em conta, nesse sentido, o que passou lá no começo dos direitos dos animais. O abate deve ser sem dor, da maneira mais rápida possível, não é? Então, verificar como está sendo feito esse abate, nós podemos sim nos empenhar. E essa decisão, então, fica a nível pessoal de cada um. Os animais, eles têm um certo grau de sofrimento no abate. E isso pode repercutir, de alguma maneira, em nós. A oração, o cuidado e o entendimento sobre esse assunto vai fazer com que essa questão, aos poucos, seja solucionada principalmente dentro de nós, a nível da nossa consciência. Os médiuns são os trabalhadores que nas casas espíritas se reúnem para os intercâmbios com a espiritualidade. Esses sim, no dia da reunião mediúnica, devem se abster de comer carne, principalmente em face da difícil digestão deste alimento. Bem, nós vemos que nós não precisamos tomar grandes atitudes em relação a essas questões dos nossos irmãos menores. Basta entender, basta saber que trouxemos muito deles para junto de nós através da domesticação. Nós estamos vivendo, como dissemos, o advento do nascimento de Jesus. Nesta época do ano, o homem fica mais fraterno. Ele olha com muito mais carinho para o seu irmão. Mas, em compensação, dizem as estatísticas, ele acaba esquecendo de vez, quase, os animais domésticos que trouxe para o seu convívio. E o número de abandono desses animais nessa época aumenta 70%. Veja como são as coisas, não é? Veja como é difícil a gente progredir atendendo todas as demandas morais que nos cercam. Mas a vida é assim, esse desafio holístico de estar sempre tentando harmonizar todas as nossas deficiências morais para evoluir sempre. A doutrina espírita, ela é um mecanismo muito prático, muito racional, que visa agilizar toda essa nossa evolução. E também visa nos envolver
no afeto, no amor que nós devemos ter para tudo que é criação divina. Esses nossos amigos, esses nossos irmãos menores, os animais, eles vão nos trazer também uma grande lição, como já nos referimos. Eles vivem muito menos que nós, em média, não é? A longevidade é muito menor. Então, com certeza, nós haveremos de aprender um pouco o desapego do amor. Amar mais e esperar menos, não é? Amamos as pessoas, mas não queremos que elas morram. Amamos nossos animais domésticos, mas não queremos que eles morram. Eles vão nos ensinar essa lição. Partindo, provavelmente, antes de nós. Se essas questões ficam num âmbito mais subjetivo do que prático, nós podemos pensar de alguma maneira atitudes que podemos ter em relação aos animais. Eu vou pedir apoio técnico agora. Adotar animais é uma alternativa para ser feliz também. Sabemos que um animal na nossa casa nos traz também, além de todas as lições que eu já disse, momentos de muita felicidade, afastando a depressão, a tristeza. Bem, o que de prático nós podemos fazer? Conscientizados que estamos a respeito dessa questão, nós podemos evitar e denunciar maus tratos aos animais. Por exemplo, significa maus tratos: abandonar, espancar, golpear, mutilar e envenenar. Significa maus tratos, manter preso permanentemente em correntes, mantê-los em locais pequenos e anti-higiênicos. Não abrigá-los da chuva, do sol e do frio. Deixar sem ventilação ou luz solar. Não dar água e comida diariamente. Negar assistência veterinária ao animal doente ou ferido. Obrigar a trabalho superior à sua força. Utilizar animal em shows que possam lhe causar pânico ou estresse. Essa última questão. Às vezes nós vamos nos divertir em locais assim, sem saber que muitas vezes, aqueles animais, por exemplo, os bovinos, não é? Eles têm costumes diurnos, eles dormem à noite. E todas as vezes que se apresentam em shows noturnos, eles estão sofrendo um estresse, algo contra a sua natureza, estão em sofrimento. Nós sabemos então que esses maus tratos podem resultar em denúncias que levam até a prisão por 2 a 3 anos de reclusão. Nós todos vimos o que se passou recentemente com um cão que foi enterrado vivo.
nós não precisamos sair daqui com uma sensação ruim a respeito desse assunto. Devemos sair daqui com bons propósitos. Lembrar que a Sagrada Família, quando estava em busca de um local para que o menino Deus, o menino Jesus, pudesse nascer aqui no orbe terrestre, foi repudiada. As portas trancaram, os humanos fecharam as portas. E o local escolhido foi num estábulo. Lá Deus deu a conhecer ao mundo o Messias, primeiro aos animais. Esse fato deve também provocar em nós uma reflexão. A providência divina, que nunca falha, deve ter uma razão maior para assim ter procedido. Os animais, nossos irmãos inferiores, e os anjos, nossos irmãos superiores, eram os únicos presentes junto com a Sagrada Família no nascimento de Jesus. Que essa imagem permaneça em nós, que esse carinho demonstrado aos animais, que esse carinho que os animais demonstraram também ao menino Jesus, que isso fique nessa noite dentro de nós. Que essa seja a real mensagem desta noite, de como devemos nos amar a todos, a toda a criação, a que está abaixo, a que está acima. Se almejamos um dia ser anjo e queremos que eles zelem por nós atualmente, nos encaminhando, nos tutelando, nós devemos também pensar o mesmo sobre os nossos irmãos menores, os animais. Eu concluo com uma história real que me ensinou bastante e que quero compartilhar com vocês. A história de dois irmãos menores. Era uma vez uma árvorezinha muito simples, né? Até frágil, na beira de uma janela. Essa árvore estava de frente a uma janela de uma casa onde a minha família começou a habitar há mais ou menos 3 meses atrás. Essa casa deveria passar por uma reforma e aquela árvore ali era insignificante e talvez viesse abaixo nos novos planos. Mas nós começamos a notar ali, no meio das folhas, vocês podem começar a perceber também, um ninho. Ali, de frente à janela, tinha um ninho. Nós começamos a acompanhar diariamente esse ninho, com todo cuidado, para não afastar os passarinhos. Ainda não sabemos quais eram, o que estavam ali nos ovos e qual era a passarinha, deveria cuidar deles. Mas com todo cuidado passamos a acompanhar, na frente da janela, a família toda. De repente apareceu a Mami Beija-Flor, registrada aqui, num dos seus frequentes, mas rápidos momentos de visitas aos seus ovos. E lá estavam os 2 ovinhos. Esses ovinhos ficaram um tempo, alguns dias, e de repente acordamos e estavam lá os 2 filhotes, muito feinhos, mas estavam lá. Impressionante é como eles eram aparentemente sem proteção. Embora a mamãe Beija-Flor nunca descuidasse, ela estava sempre por perto. E se a gente insistisse um pouco mais em fotografar, ela dava voos rasantes e perigosos acima da nossa cabeça. Esse ninho, vocês podem observar, ele foi feito no entroncamento de 3 ramos, não é?
muito firme. Aconteceu naqueles dias, além dos pedreiros, pintores e outros trabalhadores que estavam ali reformando a casa, que podiam ser uma grave ameaça, mas nós falamos para todos, para que tivessem muito cuidado, e todos foram muito solidários e também cuidaram muito bem. Aconteceu nessa época um vendaval. E quando esse vendaval acontecia, eu fui lá ver o que acontecia. Esse galho dava giros de 360 graus e eles ficavam ali espremidinhos, quietinhos, resistiram. E foram crescendo. Rapidamente estavam assim, muito bonitos, mas ainda lá no ninho. Eles cresceram tanto que nós observamos também que a mamãe beija-flor, não sei de que jeito, não vi, fez um puxadinho no ninho, porque ele estava muito pequeno. Então ela fez um puxadinho para que pudesse abrigar à medida que eles cresciam, enquanto não voavam. Ela vinha alimentar diariamente. Esse episódio da alimentação, eu não quis interromper com um flash. Mas olha, de repente eles não cabiam mais lá. Se debatiam, tinha um mais forte que ficava sobre aquele outro mais fraco. Até que, num belo dia, ele saiu do ninho e ficou ali ao lado. A hora que eu bati essa foto, o flash assustou e ele levantou voo rumo a essa árvore. Se aqui entre nós tiver algum bom observador, talvez descubra o que eu não descobri ainda. Onde é que está o filhote do beija-flor? Mas ele com certeza estava aí, porque foi a sequência. Aí, ficou só um, restou o outro. Meio quietinho, parece meio intrigado. Ele demorou mais uns 3 dias no ninho. E foi crescendo. Cresceu mais do que o outro, pode ver. Até que um dia, eu não vi, o ninho amanheceu vazio. E está lá, o ninho vazio, até hoje. Ter acompanhado durante um mês essa epopeia nos trouxe muitos ensinamentos, muita união e muita felicidade. Inclusive disseram que o ninho vazio não deverá ficar vazio por muito tempo, pois eles deverão retornar para trazer novos ovinhos, né? Os ovinhos dos netinhos da mãe beija-flor, possivelmente. Só que tem uma coisa, esse galho está crescendo tanto que está entrando pela janela, eu não sei o que fazer. Se alguém tiver alguma sugestão, por favor, depois nós vamos conversar. E é assim, queridos irmãos, que eu reparto com vocês essa doce experiência que tivemos com os nossos irmãos menores. A todos vocês, irmãos maiores, Feliz Natal.